Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu poder, nos concede mais uma terça-feira em nossas vidas. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que já está aí no seu local de trabalho, procurando fazer o seu melhor. Louvo a Deus por você que está a caminho do seu local de trabalho, procurando chegar no local para fazer o seu melhor para Deus. Você que está na sua casa, no seu lar, aí preparando tudo, deixando tudo organizado como só você pode, aleluia. E também louvo a Deus por você que está se preparando para ir para o seu colégio e que já está estudando. Que Deus seja com você, Deus seja sobre a sua vida. O Senhor nosso Deus nos permitiu levantar nesta manhã com alegria nos nossos corações, nos permitiu levantar cheio de desejo, cheio de paz, e aqui estamos nós, pronto para vencermos mais um dia na força do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém e amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Amém. Amém. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, queremos colocar perante de Ti súplicas, desejos que movem os nossos corações. Dentre essas súplicas, esses desejos, ó Pai, está a vida da nossa querida irmã Andréia, nossa querida irmã Neide, que precisam, que carecem de um toque de Tuas mãos. Venha operar na vida dessas irmãs. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, colocamos perante o Senhor, nesta manhã maravilhosa, a vida, ó Pai, da Tua serva Andréia, a vida da Tua serva Neide,
clamando a Deus um milagre, o sobrenatural acontecendo para que, ó Deus, uma cura se faça na sua vida. Temos olhado, temos visto, ó Deus, o quadro o qual as tuas servas se encontram, ó Deus, o quanto carecem no manifestar do teu poder, e sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos. Pedimos nesta manhã a cura, ó Deus, esperamos na tua vontade, na tua misericórdia, e já te agradecemos antecipadamente, porque tu és o Senhor Todo-Poderoso. Não há, ó Deus, desespero em nossas vidas, não há ansiedade em nossos corações. O que há em nós é confiança e fé que o Senhor fará a tua maravilha, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia nesta manhã, no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, onde há uma passagem que abençoa de uma forma sem igual as nossas vidas, no tocante a prevenir, a nos prevenir nas posturas as quais somos levados a tomar, por causa das ocasiões as quais vivemos. Então, esta passagem, essa narrativa, nos leva a uma posição de confiança no Senhor. O título da mensagem nesta manhã é: quem tem fé, confia. Quem tem fé no Senhor, confia no Senhor. Amém, irmãos? Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 16, onde nós vamos ler 5 versículos desse capítulo para a glória do nosso Deus. Gênesis 16, do versículo 1 até o versículo de número 5, diz o seguinte: Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar luz a filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Abraão, o que fez? Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão. Seu marido, depois que ele já estava morando durante quanto tempo? Durante 10 anos na terra de Canaã. Ele, porém, teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Amém e amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, os teus servos, ó Deus, agradecemos, ó Pai, a narrativa a qual acabamos de fazer nesta manhã. E clamamos, ó Deus, o Teu Espírito Santo, que dirija totalmente, ó Deus, as nossas vidas nesta manhã, nesta noite maravilhosa, que dirija totalmente, ó Deus, as nossas vidas nesta pregação maravilhosa, que dirija totalmente as nossas vidas, ó Pai, no entendimento, ó Pai, desta palavra altamente abençoada para com as nossas vidas, ó Pai. Fala, ó Deus, aos nossos corações, nos desligamos nesta hora de todas as outras coisas, ó Pai, para estarmos ligados, ó Deus, a
tua voz, ao teu poder, ao teu Espírito. Saiamos daqui abençoados, numa força do teu Espírito Santo e certo do teu agir, nós repreendemos todo o mal, toda situação que possa tentar nos impedir de entender, que caia por terra e o Senhor receba toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, como já afirmei nesta manhã, essa narrativa é algo altamente especial. Tenho o maior prazer de mergulhar muitas vezes no Velho Testamento, mergulhar na Gênesis para entender realidades que muitas vezes repercute até o dia de hoje. Muitas situações que repercutem até o dia de hoje, e nós ficamos boquiabertos, ficamos sem entender como que tal situação pode estar ocorrendo. E nós acabamos chegando à conclusão que não é de hoje. Que a realidade que vivemos hoje não é de hoje, mas que já ocorre desde os tempos primórdios da vida debaixo deste céu. Desde os tempos primórdios da vida da Igreja do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Desde os tempos primórdios da vida de fé, de vida de fé. Hoje, nos nossos dias, não é tão somente pela fé que se vive, há pessoas que vivem pela prática, há pessoas que vivem pela experiência, mas nesses dias, o qual nós acabamos de fazer a narrativa, tinha-se a intrépida resolução de se viver pela fé. E, meus amados irmãos, o que dizer aos crentes dessa igreja nesta noite? O que eu posso dizer para cada um de vocês? A primeira palavra para dizer para você é que se você é um cidadão do reino de Deus, se você é alguém que optou por caminhar nesta terra em conformidade com a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, declarou e declara que vive pela fé, então você precisa entender que no reino de Deus, confiança é tudo. Confiança e a fé caminham juntas. Confiança e a fé. Olhamos e vimos que Deus fez uma promessa a Abraão. Trouxe uma palavra para Abraão, e ao passo que Deus trouxe uma palavra para Abraão, com certeza Deus trouxe uma palavra para Sara, a sua mulher. Uma vez que são marido e mulher, o que passa para um, com certeza passa para outro. Quando estamos diante de um pastor, diante de um altar, recebendo a interpretação das bênçãos sobre o casamento, nós passamos a ser uma única pessoa. Já não somos mais duas pessoas, somos uma única pessoa, e o que é passado para um, com certeza, chega ao entendimento do outro. Deus chamou Abraão, ele fez a promessa. Deus prometeu abençoar Abraão, fazendo ele pai de muitas nações. Muitas nações surgirão de ti. E o que eu posso afirmar com toda clareza nesta manhã, se Deus prometeu abençoar a Abraão, ele não deveria se deixar possuir por coisa alguma, a não ser manter-se firme na promessa a qual Deus havia feito para ele. Por quê, pastor? Porque se Deus prometeu abençoar, você nunca se deixe dominar por uma dúvida.
Se Deus prometeu abençoar você, nunca se deixe dominar por uma dúvida, por menor que ela possa ser. Por mais pequena que ela possa ser, não se deixe dominar. Por quê, pastor? Uma vez dominado pela dúvida, a promessa de Deus já caiu por terra. A promessa de Deus já caiu por terra. Quando uma dúvida se faz no seu coração, a promessa de Deus já caiu por terra. Por quê, pastor? Porque aonde há confiança, não há dúvida. Preste bem atenção. Os que confiam, é assim que precisam proceder. Onde há confiança, não há dúvida. E houve uma pequena dúvida no coração de Sarai, de maneira que ela tomou uma decisão. Mais uma palavra. Nós falamos de confiança. E os que confiam no Senhor têm segurança. Amém, irmão? Você confia no Senhor, então você tem segurança. Ou então você precisa ter segurança, porque você confia no Senhor. Os que confiam no Senhor, a Bíblia compara como os montes de Sião. Os montes, as montanhas de Sião. Como, pastor, elas nunca se abalam. Elas nunca se abalam, elas estão tão firmes que nunca se abalam. Vente o vento que for, haja terremoto, haja o que for, os montes de Sião permanecem firmes. Firme, por quê? Porque eles confiam, os crentes nessa dimensão confiam no Senhor e eles são comparados ao monte de Sião. A grande verdade, meu amado irmão, é que Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança. E se Deus prometeu, nós temos que ter a certeza e a convicção de que Ele cumprirá. Deus prometeu, Ele cumprirá. Se nós afirmamos confiança em Deus, nós precisamos apresentar característica de quem verdadeiramente confia. E pelo que nós podemos ver, não foi isso que ocorreu com a vida de Sarai. Pergunto nesta manhã, qual a característica daquele que confia no Senhor? Daquele que confia em Deus? Eu digo para você que eu confio em Deus. Você diz que para mim que você confia em Deus. Nós passamos para a sociedade ímpia que aí está, que nós confiamos em Deus. E a grande verdade é que nós precisamos mostrar ou demonstrar característica em nós que revele essa confiança que nós afirmamos ter em Deus. E a primeira característica que nós podemos dizer ou afirmar que temos em Deus, e a primeira característica que mostra isso, é que os que confiam no Senhor são privilegiados. São um povo privilegiado. E privilegiado por quê, pastor? Porque vivem pela fé. Vivem pela fé. E que fé é essa? Não é uma fé circunstancial, não é uma fé circunstancial. Vivem pela fé, a fé constante, constante. Eu creio agora, amanhã, logo mais eu creio de novo. Eu creio hoje, amanhã eu creio de novo. Não precisa existir circunstâncias para que eu creia. Então, o que confia no Senhor, ele é um privilegiado, porque ele crê no Senhor, independente de circunstância. Independente de circunstância, a sua fé, ela é constante e não uma fé de momento. E tem mais, irmãos. Ele que confia no Senhor, ele vive pelo que ele crê, não pelo que ele vê.
É duas realidades, ou são duas realidades totalmente diferentes. Eu creio, eu vivo pelo que eu creio, eu não vivo pelo que eu vejo, porque se eu viver pelo aquilo que eu vejo, eu vou estar em apuros, Mas, se eu viver por aquilo que eu creio, eu sempre vou estar vivendo na dimensão a qual o Senhor deseja que eu viva. Por que, pastor, viver assim? Não importa para ele a dificuldade, ele sempre espera em Deus o cumprimento da promessa. Por quê? Porque ele crê, ele vive por aquilo que ele crê. Deus falou algo para ele, ele abraçou no seu coração aquela realidade e vai viver na sua vida. Ele não precisa ver coisas, não precisa ver algo. Não, ele está firmado naquilo que Deus falou para com a sua vida. Por que, pastor, nós precisamos confiar em Deus? Por que nós precisamos confiar em Deus? Entendam, meus amados irmãos, confiar em Deus priva o homem do desespero. Isso é algo incontestável. Confiar em Deus priva a vida do homem de entrar em desespero. Todo homem desesperado é porque ele não conhece Deus. É porque ele não confia em Deus. Então, o confiar em Deus priva o homem do desespero. E por que privar o homem do desespero? Estão desesperados, meu irmão. Na hora do desespero, o desespero sempre leva a uma decisão errada. Preste bem atenção, o desespero sempre leva a uma decisão errada. Ao decidirmos errado, decidimos de uma forma errada, as circunstâncias, preste bastante atenção, quando decidimos de uma forma errada, as circunstâncias desse erro sempre são inevitáveis. Sempre são inevitáveis. Decidimos errado, pedimos perdão a Deus pelo erro, choramos, nossos olhos choram por causa do erro que nós cometemos, pedimos perdão a Deus, Deus se compadece de nós, nos perdoa, mas as consequências do erro são inevitáveis. Por quê, pastor? Se não houver consequência, eu vou errar de novo. Se não houver consequência, você vai errar de novo. Então, cedo ou tarde, as consequências virão para com as nossas vidas. Como entender, pastor, esse confiar em Deus? Como entender? Ainda não chegou firme no meu coração esse entendimento. Como o Senhor explica esse confiar em Deus nesta manhã? Entendam, ao falarmos de confiança em Deus, nós precisamos entender que Deus é Espírito. Amém, irmão? Deus é Espírito. E ao falarmos de confiança em Deus, nós estamos tocando em um assunto altamente espiritual. Se Deus é Espírito, e ao falarmos em confiança em Deus, estamos tocando num assunto altamente espiritual. Estamos saindo do nosso campo natural, nosso campo material, para entrarmos numa dimensão espiritual. Confiança em Deus. E para isso, somente pela fé. A nossa fé é imprescindível nesse aspecto para a glória do nosso Deus.
Por isso, meus amados irmãos, nós somos vistos por boa parte das pessoas que nos rodeiam, somos vistos por boa parte da sociedade que nós fazemos parte dela, como pessoas loucas. Você já ouviu esse conceito a seu respeito? Pessoas dizerem para você que você é louca porque você vive pela fé? Pessoas dizendo que você é louca. Por quê, pastor? Porque o que vive pela fé, preste bem atenção, ele enxerga tudo. O que vive pela fé, ele está sempre enxergando tudo onde os outros não veem nada. Os que vivem pela fé têm esse privilégio de enxergar tudo, enquanto os demais não enxergam nada. Então, por isso, muitas vezes é taxado por louco. Esse cara é louco, mas esse cara está vendo isso, não estou vendo nada disso. Nós precisamos mergulhar nessa realidade, meu amado irmão. Os que vivem pela fé, eles conseguem enxergar a vida onde os outros só enxergam a morte. Só vê a morte. Então, nós precisamos entender que o confiar em Deus é um assunto altamente especial. O que nós fazemos para os outros é coisa de louco, é coisa de maluco, numa linguagem bem popular, é coisa de maluco. O homem não aceita por ser alguém natural. E quando estamos falando de Deus, é um assunto espiritual. Por homem ser natural, ele jamais vai entender o que é algo espiritual. Resumindo, irmãos, nós cremos no invisível. Nós cremos no invisível. A realidade das nossas vidas é que nós cremos no invisível. Olhamos e vimos que o nosso país, o Brasil, ele tem sido visto há um bom tempo por muitas nações como o país mais católico do mundo. O país mais católico do mundo. E isso é aceitável. Isso o povo consegue aceitar com a maior tranquilidade. Por quê, pastor? Porque a base da fé do católico não é algo altamente espiritual. Algo altamente sobrenatural não é. Por isso, muitos querem ser. E é o país mais católico do mundo, como tem afirmado. Entendam, meus amados irmãos, cada católico tem o seu santo. Tem seu santo e é devoto dele. Cada católico apostólico romano tem o seu santo, o qual é devoto, mantém a sua devoção, ajoelha ali debaixo daquele santo e começa a conversar, a passar a palavra. Precisa sempre de algo que possa ver e que possa tocar para crer. Algo que precisa ver para poder tocar. Então, se eu estou vendo, não precisa ter fé, tão somente chegar e tocar e fazer. Meus amados irmãos, entenda a realidade nesta manhã. Quem sabe você nem sabia disso. O país é tão católico que a cada dia há um santo. Cada dia é regido por um santo. Hoje é dia de um Santo Alberto, tal do Santo Alberto Martim. Santo Alberto, está lá. Dia 28 de setembro é o dia. Dia 29 de setembro é o dia do Santo Alberto de Martim. Como que essa situação, pastor, tudo que nós comentamos,
tudo que nós falamos até agora, como que pode chegar até Sarai, até Abraão? Como? Qual foi a realidade de Sarai? No capítulo 16, os 5 primeiros versículos, qual foi a realidade de Sarai? E nós entendemos que, a priori, Sarai não demonstrou confiança na palavra de Deus. Não demonstrou confiança na palavra de Deus para com o seu marido. Deus havia soltado uma palavra para o seu marido e ela simplesmente se deixou levar pelo desespero e não abraçou a palavra de Deus. Por que, pastor? Entendam, irmão, por mais que não aparente, o tempo, para aquele que tem fé, mas não confia, o tempo é um peso muito grande. É muito pesado o tempo. Como, pastor, nós podemos atentar? Meu amado irmão, haviam passado 10 anos, como nós vimos na narrativa. 10 anos da promessa a qual Deus havia feito a Abraão. Da promessa a qual Deus havia feito para Abraão: sai da tua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E já havia passado 10 anos dessa promessa. Uma situação de desespero se apossou da vida de Sarai. Não estou queimando o filme de Sarai, mas não podemos deixar de mostrar que a sua atitude foi indiscutivelmente por desespero. Ela chamou o seu marido e disse: meu filho, Deus me proibiu, me impediu de te dar filhos. Se Deus havia dito a Abraão que ele seria pai de muitas nações, como que Deus poderia impedir Sara de dar filho a Abraão? Como que ele poderia impedir que a mulher dele desse filho para ele? Mas 10 anos já havia se passado e nada de conseguir engravidar. Tentando e nada de conseguir engravidar. Há um ditado popular que diz que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E Sara e Abraão, nessa realidade, batendo e nada acontecendo. Nós, meus amados irmãos, precisamos saber de algo importantíssimo nesta manhã. Entenda algo importante, coloque na sua vida e viva em cima dessa realidade nesta manhã. O que eu quero que você saiba? Saiba da seguinte realidade, irmão. Preste atenção, o nosso desespero não altera o plano de Deus. Amém, irmãos? O nosso desespero nunca alterou e jamais vai alterar o plano de Deus. Você pode estar o mais desesperado que seja, mas isso não muda nada. O plano que Deus estabeleceu para com a sua vida, mas traz a maldição para com a sua vida. O desespero não altera o plano de Deus, mas traz a maldição para com a sua vida. O que nós podemos dizer
do desesperado. O desesperado. O desesperado, meu amado irmão, nunca toma a atitude correta. Nunca toma a atitude correta. Qual seria a atitude correta nessa passagem? Uma vez que Deus havia prometido, o que Abraão, o que Sara deveriam fazer era tão somente esperar a promessa de Deus. Esperar a promessa de Deus. Um desesperado jamais é bem-sucedido nas suas decisões. Preste atenção. Um desesperado jamais é bem-sucedido na sua decisão. Quando não são os casos dos nossos dias que nós temos conhecimento de decisões que foram tomadas por desespero e que repercute de uma forma negativa na vida de pessoas que tomaram uma decisão por causa de desespero. Não se deixe levar por um desespero, irmão. Não se deixe levar por um desespero, mas confia no Senhor. Confia no Todo-Poderoso Deus, que Ele há de mudar a sua vida. Uma outra realidade a ser vista nessa hora. Todo erro cometido no começo, no princípio, aparenta ser um acerto. Toda decisão errada, ela só é tomada porque aquele que estará tomando ou que está tomando vê como algo correto. Mesmo não sendo, ele vê como algo correto e vai fazer. A atitude de Sara aparentava ser uma boa decisão. Bom, eu não tenho condições de dar filhos para o meu esposo, mas eu vou permitir que ele se deixe com a minha escrava, para que ela possa dar luz a filhos para ele. Que atitude errada, que erro que ela estava praticando. Mas como já foi dito, irmãos, todo erro cometido no começo parece ser um acerto. Parece ser a coisa mais acertada na vida. Porque se o erro se mostrar como um erro, preste bem atenção, se um erro se mostrar como um erro, é claro que ele não vai ser cometido. Já tentou parar o pecado? Pessoas cometem pecado tendo a consciência de que aquele ato é pecaminoso. Há pessoas que são assim, mas também há pessoas que cometem o pecado sem entender, não acreditando que é pecado, então por isso cometem. E assim é com os erros que cometemos, com as decisões que nós tomamos. Acreditamos que está certa e vamos até o final, mas aquela realidade está errada. E a seu tempo, nós vamos ver que estava errado. Atentem para quantos que hoje estão lamentando uma decisão tomada lá no passado por estar desesperado. Quanto que não está lamentando? Poxa, eu deveria ter feito de outra forma, deveria ter vivido de outra dimensão, deveria ter tomado outra atitude, mas, no momento, achava que era a coisa mais certa a fazer. No passado, parecia ser a decisão mais acertada, e a pessoa não atentou para nada, simplesmente tomou aquela atitude. E qual a palavra de Deus para Abraão?
Qual foi a palavra de Deus para Abraão? Vamos lá no Gênesis 15. Gênesis 15, versículo de número 5. Aleluia. Podemos até ver do número 1 até o 5, a palavra de Deus para Abraão. Gênesis 15, de versículo 1 até o versículo 5, diz o seguinte: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou: tu não me deste descendência. Olha só, tu não me deste descendência. E um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será o quê? Gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Essa foi a palavra que Abraão recebeu de Deus. Essa foi a promessa que ele havia recebido de Deus. E uma vez que Deus prometeu, certamente ele cumpriria. Deus havia prometido e com certeza ele iria cumprir. Não com ele e Agar, mas com ele e Sara, a sua esposa. Era com a sua esposa que Deus estaria prometendo, meu amado irmão. Mas qual é o problema? Mais uma vez, o problema é o tempo. O tempo era o problema. Precisamos saber esperar em Deus. Precisamos saber dar tempo para Deus, meu amado irmão. Já havia passado 10 anos, eu digo mais uma vez, da promessa. E o grande problema das nossas vidas é o tentar dar uma ajuda para Deus. Tentar ajudar a Deus. O tempo está passando, está acontecendo, vou dar uma ajuda a Deus. Entenda, meu amado irmão. De uma vez por toda, entenda. A única ajuda que o crente pode dar a Deus é a sua fé. A única ajuda que nós podemos dar a Deus é a nossa confiança. Eu confio em Deus, então eu ajudo Deus nessa dimensão, confiando nele, que ele há de suprir cada uma das minhas necessidades, que ele há de fazer o melhor para com a minha vida. O que precisamos guardar nessa noite? Qual a realidade que nós precisamos guardar nessa noite? Precisamos entender que uma vez que optamos por seguir os passos do Senhor nosso Deus, precisamos entender que Deus é o nosso único abençoador. Mas ninguém pode abençoar a minha vida, e nem mesmo eu. Deus está demorando a acontecer aqui, eu vou fazer assim, vou fazer... Não, eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que manter a minha confiança e a minha fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se Ele prometeu abençoar a sua vida, meu amado irmão, a palavra para você nessa noite: não se importe com o tempo. Por mais que pessoas comecem a buzinar no seu ouvido, falando que o tempo está demorando,
Muitos casamentos até mesmo têm sido realizados por causa disso. O tempo está demorando. Se Deus prometeu abençoar a sua vida, não se importe com o tempo. Espera em Deus e Deus fará o melhor para você. Nós precisamos entender que o tempo não pode conter, o tempo nada pode conter o poder de Deus para te abençoar. Se Ele prometeu, Ele há de fazer. Por que, pastor, Sarai deu a sua serva para que gerasse um filho a Abraão? Por que ela fez isso? O tempo influenciou na vida de Sarai. O tempo passando e nada acontecendo. Uma angústia tomando conta da sua vida. Uma cobrança, até mesmo tão somente interior, uma cobrança dela mesmo vindo para com a sua vida e nada acontecendo. Ela deu um tempo para Deus. E como nada aconteceu, ela procurou fazer do seu modo. Um erro que jamais deveria ter sido feito. Um erro que jamais deveria ter sido cometido. Uma decisão que aparentemente era boa, mas que trouxe um péssimo resultado, que atinge a vida até hoje. Desde aqueles tempos até hoje, atinge a vida a decisão que Sara tomou. Versículo 21, capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 10. Vamos ver. A divisão que ocorreu por causa da decisão errada que Sara tomou. Gênesis 21, versículo 8 até o versículo 10. O que diz? Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que a egípcia teve com Abraão, estava zombando de Isaque, estava rindo de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Veja a consequência de uma decisão tomada por desespero. O que começou a acontecer por causa de uma decisão desesperada lá atrás. Lá atrás. Entenda, irmãos, há situações de sofrimento hoje, realidade que pessoas estão sofrendo hoje, que a origem foi lá atrás, quando as pessoas nem imaginavam existir. Há pessoas que brigam hoje, que estão brigando hoje, estão se matando hoje, se destruindo hoje. Uma guerra santa, uma guerra religiosa, que quando o desespero levou a uma decisão, nem pensavam que poderiam sofrer essas consequências. Mas estão sofrendo hoje. Olhamos hoje, vimos lá no Oriente Médio, as guerras santas, as batalhas que estão sendo enfrentadas, por judeus, por árabes, situações pesadas.
Palestina, Israel, situações pesadas que parece que cessou, mas não cessou. Houve paz, tá bom, passa-se um dia, mas depois acontece tudo de novo. Sabe por que isso, irmão? Por causa de uma decisão errada. Os descendentes de Ismael e de Isaque, até hoje, vivem uma realidade pesada. E qual é o âmago dessa mensagem? Por que essa mensagem chega aos nossos corações nesta noite? Para que nós entendamos que o desespero nunca traz bom resultado. Preste atenção. O desespero nunca traz bom resultado. Estamos vivendo uma situação pesada. No nosso país, já há 7 meses, uma crise pesada de coronavírus invadindo a vida da sociedade. Situação pesada. Se fosse tão somente a enfermidade, já era um peso, mas a crise vai entrando por muitas áreas, na economia, uma série de situações, levando um desespero para o coração das pessoas. Vimos o aumento do arroz agora há pouco tempo, o aumento do feijão, uma série de coisas, alimentos básicos para a manutenção da vida. Por causa dessa crise, situações pesadas trazem desespero, desemprego, pessoas vivendo uma situação pesada. O recurso que o governo tem trazido para com as pessoas que encontram-se desempregadas, as filas a cada vez maiores nos bancos. O desespero tem tomado conta de pessoas, irmãos. A palavra de Deus para com as nossas vidas nessa noite: confia em Deus. Confia em Deus. Não se deixe levar pelo desespero. Desespero que eu digo, desespero alheio, porque na sua vida eu tenho certeza que há tranquilidade. Não há desespero na sua vida. Mas não se deixe levar pelo desespero alheio e tome decisão que depois vai trazer lamento para com a sua vida. Vai trazer problema, dificuldade para com a sua vida. E nessa noite, seja qual for o seu problema, seja qual for o seu impossível, Deus diz para você, para que você não se desespere. Não se desespere. Continue mantendo firme, acesa a fé que você um dia confessou no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra para você nessa noite: confia no Senhor. Pastor, a luta está difícil, está pesada. Confia no Senhor. Estamos vivendo a expectativa de novas eleições. Muitas serão as vidas, estarão se apresentando para que você deposite a sua confiança. A palavra para você nessa noite: continue confiando no Senhor. Não deixe de exercer o seu papel. Você tem que ir lá depositar o seu voto. Não deixe de exercer o seu papel. Vote, mas confia no Senhor. Continue confiando no Senhor. Não se precipite. Não tome decisões por estar desesperado. No seu desafio, o Senhor te honrará com a vitória, se você manter a confiança nele. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Te louvo, ó Deus, te agradeço. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela oportunidade a qual o Senhor nos dá dessa noite, de abrir o nosso entendimento, Pai. Quem sabe, ó Deus, uma situação de desespero tem tomado conta da minha vida, tem me deixado levar, ó Deus, pelo tempo, pela demora a qual, ó Deus, eu tenho vivido, ó Deus, e essa situação não se resolve. Pai Celestial, derrama sobre mim da tua unção, da tua graça, do teu Espírito, para que esse desespero, ó Pai, seja banido da minha vida, aleluia. Ó Pai, o desejo, ó Pai, de ver a transformação, não venha se transformar num desespero, Pai. Porque, ó Deus, estando desesperado, ó Pai, ó Deus, não há acerto nas decisões que tomamos, não há acerto nas decisões que tomo, ó Pai, mas, ó Deus, que o teu Espírito venha trazer, ó Deus, a calmaria, venha trazer a paz, venha trazer a tranquilidade, a qual eu necessito, a qual eu preciso nesse momento. Em nome de Jesus, a minha vida está em tuas mãos, a minha vida pertence ao Senhor, o Senhor detém o controle da minha vida, e a minha confiança no Senhor há de fazer de mim mais do que um vencedor. Eu confio no Senhor, derrama da tua graça, faça a tua vontade na minha vida, quer seja enfermidade, quer seja emprego, seja qual for, eu confio no Senhor, a tua graça fará a diferença, e eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém, glórias a Deus, aleluia.